Salmos de número 105, versículo 4, nos diz assim: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetualmente a sua presença. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetualmente a sua presença. Na NVI está: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Vamos orar, pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos mais uma vez agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade que o Senhor está nos dando nessa manhã, de estarmos mais uma vez reunidos no Teu nome, para a glória do Senhor, como também agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de estarmos juntos como igreja do Senhor, em um só corpo, uma só alma, em um só espírito, lutando juntos pela fé evangélica. Obrigado pela oportunidade de adorar o Senhor na beleza da Tua santidade. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos, obrigado pela vida das crianças, mas nós queremos lembrar, como temos feito, aqueles irmãos que não puderam estar entre nós, onde nós cremos que alguns estão trabalhando, mas, Senhor, também nós queremos clamar, nós queremos interceder também por aqueles irmãos que voluntariamente decidiu, Senhor, nessa manhã, no dia do Senhor, não vir à Tua casa, Senhor. E nós rogamos pelo Teu Santo Espírito, porque só Teu Espírito Santo, Ele tem o poder de falar aos corações daqueles, Senhor, que não quiseram vir essa manhã à Tua casa, buscaram outras coisas. Rogamos pelo Teu Santo Espírito para que possa estar convencendo, Senhor, tanto do pecado, que estão pecando contra o Senhor, como também do juízo que o Senhor irá trazer, porque o Senhor é um Deus justo, que não tolera o pecado, e nem se deixa que os Teus filhos brinquem com o Senhor, e também, Senhor, da justiça que o Senhor há de fazer, Senhor. Então nós oramos, Senhor, por esses irmãos, para que possa buscar o Senhor em primeiro lugar nesse dia tão especial, que é o dia que o Senhor nos deu, e nós temos para buscar o Senhor, Pai. Eu oro, Senhor, pela Tua santa palavra que aqui foi lida, que a mesma, Senhor, nos confronte, que a mesma nos repreenda, que a mesma nos aconselhe essa manhã, para que possamos, Senhor, ser edificados pela Tua palavra, transformados pela Tua palavra e glorificar e bendizer o Teu nome. Pois essa é a minha oração de gratidão, de súplica e de intercessão, onde eu oro no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Ok, meus irmãos, queira se assentar-se. Eu gostaria de compartilhar com vocês esse pequeno devocional que nós já até meditamos ali na casa do irmão José Amaro, onde tem como tema buscando a presença de Deus. Irmãos, em todos os aspectos das nossas vidas físicas
nós precisamos buscar algo para a nossa sobrevivência. Por exemplo, todos os dias nós precisamos respirar. Nós precisamos que o oxigênio que Deus dá, ele precisa entrar nos nossos corações, ou melhor dizendo, nos nossos pulmões, para que nós possamos respirar. Se caso isso não acontecer, certamente nós vamos morrer. Por exemplo, todos os dias nós precisamos beber água. Todos os momentos, dias, nós precisamos beber água, que se caso não fizermos, nós vamos ter problemas com nossos rins. Então a água ela é muito importante, como também o alimento ele é muito importante para as nossas vidas. Se nós não comermos, nós vamos ficar fracos e nós não vamos ter condições de mantermos em pé. Em outros aspectos também, todos nós precisamos de algumas coisas para a nossa sobrevivência. Trazendo essa ilustração, trazendo essa aplicação para nossas vidas espirituais, também todos nós precisamos buscar a presença de Deus. Todos nós precisamos buscar a presença de Deus. Nós estamos diante de um contexto que é o Salmo de número 105, onde nós temos aqui as maravilhas da obra de Deus a favor de Israel. Onde no versículo de número 1, ele vai dizer: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazer conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração do que busca ao Senhor. Então aqui é um contexto que Deus ele abençoou o povo de Israel. Mas o salmista, ele nos convida no versículo de número 4, a nós termos esse relacionamento constante, quando ele diz: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetualmente a sua presença. Eu achei muito interessante a tradução da NVI, quando ele diz que em vez de poder é buscar a força, e em vez de buscar perpetualmente é buscar continualmente. Então a ideia que o salmista aqui ele traz para nós é que nós devemos buscar o Senhor continualmente. A ideia que ele traz para nós, enquanto nós temos vida, nós precisamos buscar o Senhor. Por quê, irmãos? Porque tem muitos crentes que só buscam o Senhor de vez em quando. E a ideia não é essa, o princípio não é esse. Nós devemos buscar o Senhor continualmente. Buscar o Senhor continualmente é depender dele todos os dias, não apenas no momento difíceis. Buscar o Senhor é viver na dependência dele, e isso todos os dias, e não somente buscar a Deus em momentos difíceis. Por isso que o primeiro princípio está no versículo, claro, no versículo número 4, parte A, que é buscai o Senhor. Buscai o Senhor é mais do que procurar ajuda. É mais do que procurar ajuda. A ideia aqui não é aquela ideia que quando nós vamos fazer um café e eu vou buscar o açúcar, o café e até mesmo o leite, essa não é a ideia, só para aquele momento.
A ideia aqui de buscar o Senhor é buscar o Senhor em todo momento, é procurar a sua presença em todo momento. Então é buscar o Senhor, porque nós sabemos que tem muitos que só buscam o Senhor em momentos difíceis, no momento de aflições, de tribulação, mas esse não é o princípio. O princípio é buscar o Senhor em todo o momento. O princípio é procurar a presença dele em todo momento. O princípio é desejar estar com ele para ouvir a sua voz, sentir a sua direção e descansar em seu amor. Então, quando nós buscamos ao Senhor, a sua presença, nós vamos encontrar paz, propósitos e direção. Então, o salmista está dizendo que nós precisamos buscar o Senhor, porque nessa busca nós vamos ter a paz que precisamos, por isso que muitos estão atribulados, por isso que muitos estão sendo afligidos, porque não buscam o Senhor para ter essa paz. Então nós precisamos buscar o Senhor para ter a paz. Nós precisamos buscar o Senhor também para termos propósitos, porque o Senhor, ele é o Deus que conhece todas as coisas. E quando nós buscamos a Ele, nós vamos buscar o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, como tem crente que não tem mais paz, também tem crente que não tem mais propósitos, não tem mais direção, não sabe mais para onde caminhar, porque não buscam mais o Senhor. Então o salmista está dizendo que nós devemos buscar o Senhor. E buscar o Senhor é mais do que somente estar na igreja, é buscar Ele perpetualmente ou continuamente. Em segundo lugar, o segundo princípio, que depois nós buscarmos o Senhor, para adorar a Ele naquilo que Ele é, não aquilo que Ele faz para nós, nós precisamos buscar o seu poder. E vai dizer, buscai o Senhor, e depois de buscar o Senhor, ele diz também, busque o seu poder. Ou seja, a força que vem de Deus é diferente da força humana. A força que vem de Deus é diferente da força humana. Deus, ele nos sustenta quando nós estamos cansados, quando nós estamos cansados, animados e também quando estamos desanimados. Por quê? Porque quando nós buscamos o poder de Deus, tudo isso corresponde com aquilo que nós precisamos de Deus, que é o seu poder, que é aquilo que nos faz, mediante a capacidade de Deus, nós realizarmos aquilo que precisamos. Por exemplo, como é que eu vou ilustrar isso? A minha ilustração para isso, quando nós buscamos o poder de Deus, e nós somos filhos de Deus, e Ele nos dá esse poder, nós vamos ter a capacidade de realizar aquilo, e segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus, aquilo que precisamos. Por exemplo, a salvação dos nossos filhos, por exemplo, uma cura tanto espiritual como uma cura de enfermidades, porque nós buscamos o Senhor e Ele nos dá poder para isso em meio também aos desânimos, em meio às aflições,
em meio àquilo que tudo que traz para nós dificuldade, quando nós buscamos o Senhor, buscamos o seu poder, nós vamos conseguir. O que o apóstolo Paulo diz no versículo áureo que nós conhecemos? Ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, Paulo está dizendo, pelo contexto passado, que ele viveu de aflição, de tribulação, como ele correu para Deus e Deus o abençoou e Deus o cuidou. Paulo está dizendo que é em Deus que nós podemos todas as coisas. É em Deus que nós podemos todas as coisas. Mas para isso nós precisamos o quê? Buscar o quê? O poder. Nós precisamos buscar a dinamite de Deus. Essa palavra poder no grego quer dizer dinamite. É algo que explode e acaba com tudo. Então essa ideia que quando nós buscamos o poder de Deus, nós vamos ter poder para suprir todas as nossas necessidades, para vencermos as artimanhas de Satanás, porque nós temos o quê? Poder. Irmãos, que falta para nós hoje é buscar mais a presença do Senhor. O que falta para nós é buscar poder. Hoje, alguns estão sendo derrotados porque não têm poder. Satanás é aquele que trabalha nas famílias porque não tem poder de vencer as artimanhas de Satanás, não tem poder de vencer a carne e muito menos não tem poder de vencer o mundo. Então a igreja hoje ela precisa de poder. E isso nós vamos buscar ali no Coema? Nós vamos chegar lá, me dê 1 quilo de poder. Não vamos, irmão. Nós só vamos buscar ou ter poder quando nós buscarmos a presença do Senhor. Buscar o Senhor. Depois de nós buscarmos ao Senhor, depois de nós buscarmos o seu poder, agora nós precisamos buscar a sua presença. Aqui no meu texto é perpetualmente e na NVI é continuamente. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetualmente a sua presença, ou perpetualmente, ou continuamente a sua presença. Buscar a face de Deus significa desejar sua presença mais do que sua bênção. Buscar a presença de Deus significa desejar a sua presença mais do que a sua bênção. Por quê? Porque tem muitos crentes que buscam o Senhor só pela bênção. Não é assim que ocorre com alguns? Né? Eu estou doente, eu vou buscar a Deus. Eu quero algo, eu vou buscar a Deus. Esse não é o princípio nem a ideia. Buscar a presença do Senhor continuamente é viver uma vida de comunhão constante. É viver uma vida de comunhão constante. Em momentos alegres e em momentos tristes, em todos os momentos, buscar a presença do Senhor continuamente é ter uma intimidade com Deus. É viver uma vida de comunhão. Aí abre-se os leques. Primeiro na oração, na palavra e na obediência. Então buscar a sua presença é sempre estar orando a Deus.
quarta-feira, no nosso culto de doutrina e oração, nós aprendemos que nós devemos ser perseverantes na oração, nós aprendemos que nós devemos vigiar, nós aprendemos que nós devemos interceder uns pelos outros e agradecer a Deus. Então, quando nós buscamos a presença de Deus perpetualmente, é por meio da oração. Que o tema do nosso subtema, busque as primeiras coisas em primeiro lugar. Irmãos, sem oração, nós não vamos para nenhum canto. Aliás, vamos para um canto sim, sempre para baixo, sempre para sermos derrotados. Então, quando ele está dizendo, o salmista aqui está dizendo que nós devemos buscar a presença do Senhor continuamente, ele está dizendo que nós devemos estar sempre em oração, sempre em oração. Mais uma vez eu quero destacar, e eu tenho batido muito na tecla, e eu vou continuar batendo até que eu veja resultado da igreja. Por exemplo, hoje nós temos 30 minutos de oração, das 7h20 às 10:07. O povo quer orar, irmão? O povo não quer orar, não quer buscar a oração. Parece que a oração é a última coisa, onde que a oração deve ser a primeira coisa. Então o povo não quer orar, dia de quarta-feira o povo não quer vir para a igreja orar. Isso não é buscar a face do Senhor continuamente. O salmista está dizendo, buscai perpetualmente, continuamente a sua presença. O segundo aspecto de buscar a presença do Senhor continuamente é buscar também a sua palavra. Então, oração não pode estar separado de palavra. Nós devemos também buscar a palavra do Senhor. Nós devemos meditar na palavra do Senhor. Isso também é buscar a Deus continuamente. Não é buscar aquela palavra onde nós vamos aqui no final da Bíblia, não sei se tem na sua, mas na minha tem. Eu estou triste, vou pegar os versículos que falam sobre tristeza. Eu vou viajar e vou pegar os versículos que correspondem para a minha viagem. É aniversário do meu filho, eu vou pegar os versículos de aniversário. Não, é buscar o Senhor continuamente por meio da meditação da sua palavra. Não é assim que o Salmo de número 1 diz? Medita de dia e de noite. E Josué diz, não cesse de falar desse livro da lei. Antes, medita de dia e de noite. Então, buscar a presença do Senhor é buscar a oração em todo momento, como também a leitura da palavra do Senhor em todo momento. E por último, o último aspecto de buscar o Senhor continuamente é buscar também a sua obediência. É ser obediente a Deus. É estar com desejo por buscar o Senhor continuamente em obedecer os seus mandamentos. Os seus mandamentos. Tudo que Deus tem de mandamentos, quando nós buscamos Ele continuamente, nós vamos estar dispostos, alegres a obedecer a Deus. Aí aqui, irmãos, está o quê da questão? Aqui está a conta exata, porque muitos estão vivendo nesse esfriamento espiritual. Muitos não têm mais o compromisso com Deus, porque não obedecem os seus mandamentos, porque não estão buscando continuamente o Senhor por meio da oração, por meio da palavra e também por meio da obediência. E por isso que muitos estão nesse fracasso espiritual. Nesse fracasso espiritual porque não obedece a palavra de Deus, não obedece os mandamentos do Senhor. Então está dizendo, busca o Senhor continuamente por meio da oração, por meio da palavra
e por meio da obediência. Eu estava comentando com a irmã Eliane sobre uma situação de pessoas que são fiéis para conosco, né? Nós tiramos uma coisa, algo para com o irmão lá no passado, e ele é fiel em pagar o cartão. Ele é fiel, ele não falha não. Eu disse, interessante, né, irmão? Irmã Eliane, esse irmão ele é fiel em pagar o cartão, mas não é fiel em devolver o dízimo do Senhor. Então, nós somos fiéis com os homens, mas com Deus nós não somos infiéis. Então é melhor ser fiel com Deus e com os homens também. Então eu disse, rapaz, esse irmão está sendo fiel conosco. Graças a Deus por isso, não estou reclamando não. Estou dizendo não, o irmão está sendo fiel conosco, mas está sendo infiel com Deus. Esse não é o princípio de obediência. Obediência é ser fiel a Deus e também, nesse caso aí, ao irmão. Aplicação prática para a nossa vida. Primeiro, irmãos, tire um tempo para buscar a Deus em silêncio. Tire um tempo, tire celular, tire televisão, tire as crianças, entra no teu quarto e busque a Deus em silêncio. Segundo, peça não apenas o que você precisa, mas diga, Senhor, eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. Hoje eu não quero cura, eu quero continuar doente. Hoje eu não quero bênção, hoje eu quero a tua presença. Somente a tua presença. Não quero nada materiais, não quero comida, não quero nada. Hoje eu quero a tua presença. Lembra-se que quanto mais você busca, mais você conhece, e quanto mais você conhece, mais você ama. Quando nós mais buscarmos a Deus, mais nós vamos conhecer a Deus, mais nós vamos amar a Deus, e assim vamos viver para a glória do Senhor. E por último, eu faço essa oração. Senhor, ensina-me a buscar com todo o meu coração. Que eu não me acomode com momentos esporádicos de fé, mas que a tua presença seja o centro da minha vida. Dá-me força e me faz andar sempre diante da tua face, em nome de Jesus. Então, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetualmente a sua presença. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos nos posicionar em pé. Depois dessa oração, eu vou pedir que a geração eleita, jovens fortes, bonitos, se adiante, antes dos irmãos sair para pegar as cadeiras, para os irmãos sentarem. Por favor, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero, Senhor, entrar na tua presença. Aliás, nós já estamos na tua presença, mas eu quero começar essa oração pedindo perdão do Senhor, Pai. Quantas vezes, Senhor, eu não busquei o Senhor como deveria ter buscado, Senhor. Quantas vezes, Senhor, eu fui vencido pelo inimigo, pela carne, pelo mundo, porque eu não busquei o teu poder, Senhor. Quantas vezes, Senhor, eu não te busquei continuamente, quando não orei, quando não li a tua palavra, quando não obedeci os teus mandamentos, Senhor. Mas, Senhor, eu quero pedir perdão do Senhor. E quero, Senhor, dizer para o Senhor, pedir a tua graça, a tua misericórdia, que o Senhor me ajude, que o Senhor nos ajude a buscar o Senhor em todos os momentos, Senhor. A buscar o Senhor continuamente, a buscar o teu poder, Senhor. Senhor, nos dá poder para vencermos a nossa carne, Senhor.
Senhor, nos dá poder para vencer esse mundo mal que já está entregue ao maligno. Senhor, nos dá poder para vencer todas as artimanhas de Satanás, Senhor. Para que quando ele jogar as suas setas infamadas, nós venhamos ter poder mediante a Tua palavra, mediante a oração e mediante a obedecer os Teus mandamentos, Senhor. Nos dá poder, Senhor, nos enche de poder, Senhor, para que possamos sempre estar buscando ao Senhor e assim glorificar o Teu nome. Senhor, te peço por esse alimento, que o Senhor abençoe e santifique, que nenhum mal nos faça. Assim nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. A geração eleita vai ter a bênção de colocar as cadeiras lá. E os homens de Deus também, com as mulheres valorosas também.